Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E hoje estamos aí no final de 2023 e faremos o nosso resumão, né? Melhores e piores do ano, das coisas que a gente assistiu, que a gente chegou a comentar ou não aqui no podcast. Vamos falar aí dos melhores filmes, séries, as decepções, as surpresas do ano. Então, enfim, vamos apresentar aqui aquele resumão tradicional de fim de ano e apresentar aqui nossas listas de 5 melhores, menções honrosas. Bora ver aí o que vocês concordam ou discordam da gente, enfim. Mas, sem mais delongas, bora lá. Vamos lá então, Bruno. Com qual categoria tu queres começar aqui o nosso resumão do ano? Ah, cara, bora melhores séries. Bora, melhores séries, boa. Começar do 5 pro primeiro, né? A gente vai falar aqui, galera, do top 5 melhores séries desse ano. E aí a gente pode fazer alguns comentários aqui de por que a gente achou que elas foram boas e tal. Então, Bruno, começa aí contigo. Tua quinta melhor série do ano, qual foi? Good Omens. Good Omens, boa. Cara, pra mim, a quinta melhor série do ano foi a segunda temporada de From. Cara, a gente fez, inclusive eu e o Lucas, a gente gravou um episódio e eu lembro que no nosso período aqui de gravação, tava marcado pra gente gravar tipo, no sábado, alguma coisa assim. E aí a gente fez uma gravação extra, eu e ele, pra falar de From e de mais uma série que ela já vai aparecer aqui também na minha lista, porque a gente gostou muito realmente. Cara, From ela é uma série que ela não é tão comentada, a primeira temporada até teve mais um burburinho, e apesar dela não ter sido tão boa, a segunda temporada não ter sido tão boa contra a primeira, cara, é muito boa, é uma série de terror, ela traz assim a questão do terror e do suspense de forma muito forte, ela teve uma espécie de subversão aí nessa segunda temporada, porque ela trouxe ainda mais mistérios do que respostas, mas eu gosto muito do aspecto de terror da série, a fotografia, a trilha sonora, as atuações. Eu acho que ela, como eu falei, ainda que na segunda temporada tenha capegado um pouco nesse sentido, ela tem um equilíbrio muito bacana entre apresentar mistérios e resolver eles. Então, cara, realmente é uma baita série. Quem não assistiu, assista. A segunda temporada tá chegando agora, ou acabou de chegar, ao Globoplay aqui no Brasil, então assistam. A terceira temporada já tá confirmada e, porra, acho que é uma puta série. Bruno, tua quarta melhor série do ano? Loki, cara, a segunda temporada, não tem nem o que falar, né, cara? Porque realmente a segunda temporada ela foi, mesmo como a gente falou aí no episódio, teve uma barrigadinha, mas isso não ofuscou o brilho da temporada de Loki. Foi maravilhoso. Melhor encerramento de personagem até agora. Pô, cara, concordo. Eu já aviso, o Loki não entrou no meu top 5 séries do ano por causa justamente dessa barrigadinha que ela dá, mas eu vou falar um pouco mais dela depois, mas realmente, como a gente conversou recentemente, né, no episódio de Loki, final ali, principalmente, cara, é magnífico. Bom, a minha quarta melhor série do ano foi Ahsoka. Cara, Ahsoka foi, assim, pra mim, aquele resgate de Star Wars, né? Principalmente ali, depois da gente ter visto Obi-Wan, ter visto Boba Fett, que foram séries muito abaixo do que a gente estava aguardando. E a terceira temporada de Mandalorian. E a gente curtiu, né? A gente comentou aqui até meio que episódio a episódio. A gente curtiu, mas a gente também confessou que ela ficou mais abaixo ali do que em relação à primeira e a segunda temporadas. Então, cara, a Ahsoka pra mim foi realmente esse resgate. Trouxe ali, provavelmente, a melhor atuação do Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Trouxe elementos de Rebels e Clone Wars, né, das animações ali de Dave Filoni, que apesar de eu nunca ter assistido, foi muito interessante ter sido introduzido a esses personagens, trouxe personagens famosos aí, tanto os do lado bom da força, quanto os do lado negro da força, sabe? Então, realmente, cara, tem arcos muito bons, tem analogias muito boas, cara, enfim, um ritmo muito gostoso de assistir, apesar dela terminar não tão bem quanto ela começou, na minha opinião, ali o meio dela realmente é magnífico, os episódios, se não me engano, 4 e 5 são incríveis. Então, cara, não tinha como, por esse resgate de Star Wars e por ser provavelmente uma das melhores coisas que eu já assisti de Star Wars, ela tinha que entrar aqui no meu top 5. Bruno, terceira série que tu mais gostou nesse ano de 2023? The Last of Us. Não tem outra série que não tem o que falar, cara. Ela só não fica em primeiro lugar ou em segundo, porque o primeiro e o segundo também são muito bons. Mas a questão de trazer
uma série baseada num jogo e ter feito aquela obra de arte, cara, merecia estar em primeiro lugar, só não tá, porque realmente esse ano foi muito acirrado. Cara, concordo. Inclusive, o meu terceiro lugar também é The Last of Us. Inclusive, a gente só repetiu o terceiro e o primeiro, né? Cara, The Last of Us, ela fez um trabalho incrível de adaptação. Realmente, ela trouxe, inclusive, aquele terceiro episódio, que é o melhor episódio da série. É um episódio que não é do jogo, né? Pelo menos, na minha opinião, é o melhor episódio dessa primeira temporada. Acho que tá até concorrendo a uma premiação do Globo de Ouro, parece. Isso, cara, assim, como tu falou, não tem muito o que falar. Realmente foi a série do início do ano. Foi uma série que todo mundo comentou, sabe? E como eu falei, eu acho que teve algumas falhazinhas ali também durante a sua rodagem. Mas realmente é uma série muito, muito boa. Atuações incríveis da Bella Ramsey e do Pedro Pascal. Uma questão de maquiagem também, um aspecto de produção, do próprio design de produção, dos efeitos visuais incríveis. Aquela cena, acho que no segundo episódio, terceiro episódio, deles correndo dos clickers dentro de um ambiente mais confinado, é muito foda. As coisas que eles modificaram pra série, né? Por exemplo, eles tiraram a questão da neblina, aquela neblina de fungos que tinha, que eu achava muito interessante, mas eles adaptaram de uma forma muito legal, que é tipo os fungos meio que estarem conectados, né? Os infectados meio que estarem conectados. Cara, muito bom, muito boa realmente em todos os aspectos, atuação, produção, efeitos visuais, de maquiagem, enfim, realmente não tinha como ficar de fora do top séries desse ano. A segunda melhor série desse ano, Bruno. Jane V, outra série que a gente não pode nem falar ruim dessa série. A gente falou aqui sobre ela no podcast. É uma série de super-heróis, de jovens super-heróis, o que é mais legal ainda. Que a gente olha e vê uma série de jovens super-heróis, a gente pensa que vai ser uma bosta, que vai ser só romancezinho pra cá, vilãozinho pra lá, amizade, juntos venceremos, e não. Aqui já traz um pouco mais pra realidade, pro mundo real, e é isso que faz essa série ficar boa. Também sendo um spin-off de The Boys, né? Todo mundo sabe. Isso que é tão maravilhoso. Cara, Jane V ficou como minha menção honrosa desse ano, porque realmente, pra mim, chegou até a ser uma espécie de surpresa, ainda que ela não tenha sido uma grande surpresa por a gente já ter, né, ela estar no universo de The Boys, a gente já saber a capacidade das pessoas que estão por trás desse universo de construir uma série interessante, mas realmente, assino embaixo contigo, eu acho que é uma série que ela toca em temas muito interessantes, sem fugir do universo ali a pegada The Boys, né, da história, e apesar dela estar bem relacionada com The Boys, ela também anda com as próprias pernas, traz personagens muito interessantes. Então, putz, fica aqui como minha menção honrosa e como tua segunda melhor série do ano, né? Mas pra mim, o meu segundo lugar é Silo. Cara, Silo também, se eu já não colocasse aqui, também poderia entrar como uma das maiores surpresas, porque, cara, eu não tava esperando nada dessa série, eu não conheço a série de livros, e ela traz uma trama de investigação, ela traz uma trama confinada num espaço só, pós-apocalíptica, muito interessante, com muitas reviravoltas, o ritmo, ele não cai em basicamente momento nenhum, ela tem diversas surpresas com mortes que tu não tá esperando, sabe, muito bem atuada também, cenas tensas, o final impactante, entendeu? E surpreendente. Cara, basicamente todos os melhores elementos de uma série de investigação / suspense ali, quando eu digo suspense, não o suspense de From, por exemplo, que tá mais voltado pro terror, mas esse suspense de coisas a serem descobertas, maquinações, né, de conspirações. Cara, basicamente todos os melhores elementos estão em Silo e não tinha como não estar presente aqui na minha lista. E agora, nós vamos pro nosso primeiro lugar, e não podia deixar de ser... Invasão Secreta. Tá doido, cara? O Urso, segunda temporada, cara, como eu falei, como eu coloquei no subtítulo, né, do nosso podcast, a perfeição mora aqui, não tem como, cara. O Urso trouxe alguns dos melhores episódios da TV, das séries, esse ano, alguns dos melhores personagens, alguns dos melhores arcos de personagem, sabe? Cara, não tem o que falar. A gente, inclusive, falou bastante da série, dos 2 episódios que a gente fez pra primeira e pra segunda temporada separados, né? Cara, mas a segunda temporada é incrível. A série conseguiu se reinventar, trazer uma outra pegada. E, cara, não tem como. É simplesmente espetacular. É um show de roteiro, um show de construção de personagens, um show de atuação.
é incrível. É simplesmente um show de filmagem. Aquele plano sequência também no último episódio é foda demais. Não tem como, cara. O Urso é a melhor série, a segunda temporada é a melhor série de 2023 pra mim. É a melhor série de 2023 pra mim, justamente por tudo isso que tu falou e porque, cara, isso não deveria ser uma série, isso deveria ser uma pintura, isso é uma obra de arte, cara. É a série do ano. Então agora eu vou puxar uma outra categoria, digamos assim, né? Eu vou para as 5 animações seriadas que nós mais curtimos no ano de 2023. Eu vou começar com as minhas menções honrosas. Tu também tem, né, uma menção honrosa, mas eu vou começar com as minhas menções honrosas, que é My Hero Academia e Monster. Monster, ele não é desse ano, mas não tinha como deixar de mencionar, porque foi um anime que a gente fez uma ampla cobertura, a gente fez episódios, a cada 5 episódios do anime que a gente assistia, a gente vinha comentar, sabe? Então foi uma jornada intensa, foi uma jornada muito interessante de ser feita. Inclusive, a gente ter feito aqui esse acompanhamento todo melhorou a série pra mim, principalmente por conta do final, que eu não curti muito. Como a gente conversou exaustivamente aqui, a série, ela bambeia muito ali durante uns 15, 20 episódios no meio, mas ela tem excelentes personagens, tem um excelente começo, tem ótimos, assim, até o que leva ali pro arco final, os 10, 15 episódios anteriores ali ao último e penúltimo episódio, são excelentes, tensão lá em cima, sabe? Muitas histórias secundárias muito boas e marcantes, não tinha como ficar de fora. My Hero Academia, eu acho que ela não, que é Boku no Hero, né? Eu acho que ele não fica no top dos excelentes, assim, mas eu tenho que manter essa menção porque eu acho que é um dos melhores shonens que a gente tá tendo ultimamente, e ele tem que ficar aqui, né, na minha menção rosa, porque eu acho que ela mantém o nível, sabe? Ela, claro, ela varia um pouco, tem momentos mais altos, momentos um pouco mais baixos, mas de modo geral, ela mantém um nível muito bom pra um anime shonen. Eu acho muito interessante como ele não decai muito em nenhum momento. Então fica aqui a minha menção honrosa. A minha menção honrosa vai pra One Piece, porque ele tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Mas eu tirei ele aqui do top 5, porque ele já tá há muito tempo aí nas paradas de sucesso. Então, até estraga colocar ele lá em primeiro lugar, porque já é pouco pra ele, né? Ele teve esse ano que foi o encerramento do arco de Wano aí, agora no final do ano, quase no final do ano, e foi uma coisa maravilhosa de se ver, em questão tanto de visual quanto de história, a animação perfeita, e é isso, cara, merece estar aqui na menção honrosa, porque o primeiro lugar já era pra ser dele. Então vamos lá, eu vou começar aqui com o meu quinto lugar, é Invincible, ou melhor dizendo, a primeira metade da segunda temporada de Invincible. A gente ainda vai comentar com certeza sobre a segunda temporada completa quando ela terminar no ano que vem, mas essa primeira metade pra mim já entra no top das séries das animações desse ano, porque, cara, ela trata muito sobre culpa, ela trata muito sobre consequências, sobre o peso da responsabilidade, e apesar dela fugir um pouco da coisa mais da ação, esses primeiros 4 episódios, eu acho que essas discussões que ele traz são muito relevantes, são muito bem realizadas, além de ter ali um 4º episódio realmente bem acachapante, bem surpreendente ali com os acontecimentos que eu não vou contar aqui, mas realmente pra mim merecia esse quinto lugar, assim, essa rabeta ali da lista do top 5. E aí, antes de eu passar pro Bruno, gente, só lembrando, essas animações, essas séries, enfim, o que a gente falar aqui é com base no que nós assistimos esse ano, tá? E com base no nosso gosto pessoal. Até por isso aqui que eu corrigi, eu não falei que são a lista das 5 melhores animações seriadas do ano, e sim das 5 animações seriadas que a gente mais gostou, porque isso é base nas nossas opiniões, tá? É naquilo que mais tocou a gente, que a gente achou mais divertido de acompanhar. Então, fique livre para fazer a sua lista, para discordar, para concordar, beleza? E, além disso, teve uma cacetada de coisa que a gente não assistiu, galera. A gente é ocupado pra caramba, e a gente também só somos 2, 3 aqui pra gravar, pra falar dos conteúdos. 3 de vez em quando. Então tem uma cacetada de coisa mesmo que a gente não assistiu. Então se você sentir falta da sua série preferida, a maior probabilidade é nem que ela não tenha entrado porque a gente não gostou, e sim porque a gente provavelmente não assistiu, tá? Filme, enfim, beleza? Então não fique com raiva, por exemplo, a gente não assistiu, eu e o Bruno, não assistimos Succession, que todo mundo tá colocando aí.
na sua quarta temporada como uma das melhores temporadas do ano. Não assistimos, por exemplo, Marvelous Mrs. Maisel, que também muita gente falou que foi uma das... encerrou muito bem, sabe? Dentre várias, a gente não assistiu Cangaço Novo, por exemplo, tá todo mundo elogiando muito. Então, enfim, dentre outras coisas aí. Então, assim, calma, tá? Não fiquem com raiva aí se a coisa que você mais gostou no ano não aparecer. Então, feito o disclaimer, Bruno, sua quinta animação seriada preferida do ano de 2023. Cara, eu vou colocar uma surpresa aí, tá? Que é a Arlequina. Eu achei muito legal, não só a última temporada que saiu agora, mas eu acho a obra em si muito legal. O foco da série é porradaria, loucura e ver o Coringa prefeito. Então, eu acho que nessa questão de ser muito fora da caixinha, ela merece estar aqui no quinto lugar. Eu assisti, cara, esse mês, acho que eu terminei esse mês, inclusive, de dezembro, a primeira temporada de Arlequina, e, cara, eu curti bastante também. Eu já tinha assistido os 2 primeiros episódios, aí não tinha me pegado tanto, mas a partir do terceiro eu acho que ela engrena bacana, e, cara, é muito, como tu falou, é muito fora da caixinha, realmente, é muita loucura, e ao mesmo tempo ela consegue fazer alguns comentários muito ácidos e muito interessantes ali, no meio da loucura dela, então, pô, eu também curti a primeira temporada e pretendo continuar. Mas, indo pra minha quarta animação seriada do ano, eu vou falar de A Lenda de Vox Machina. Não tinha como deixar de citar também uma das melhores animações que eu assisti, acho que na primeira temporada, acho que foi ano retrasado. Cara, é uma animação e nessa segunda temporada ela consegue manter o tom de humor sarcástico e ácido. Tem lutas muito bacanas, tem uma interação do grupo que é muito divertida de acompanhar. Além da questão do elemento de RPG, que é muito presente e muito interessante, numa construção de mundo que é riquíssima também, e que a gente quer ver cada vez mais e mais, mas principalmente dos personagens, acompanhar cada vez mais e mais esses personagens. Cara, é bagaceiro pra caramba, é extremamente divertida, então não tinha como ficar de fora aqui da minha lista. Bruno, o teu quarto lugar. Vinland Saga, cara, não tenho nem o que falar dessa segunda temporada, porque depois de uma primeira temporada cheia de ação, porrada, emoção, a gente vai para uma segunda temporada que mostra consequência, realidade, feridas, entendeu? Tanto psicológicas, mentais, como a guerra sempre teve essa consequência desde sempre, desde todos os tempos, porque na primeira temporada a gente viu o Thorfinn querendo ir pra guerra, querendo ser um grande guerreiro, querendo matar todo mundo, e ao decorrer dessa primeira temporada ele passa por tudo isso, ele vivencia tudo isso para conseguir o objetivo dele, que é a vingança pela morte do pai dele, e quando chega no final ele não consegue e ele fica totalmente vazio, mas eternamente atormentado pelo passado dele. Então mostra a mudança do personagem, aquele momento que ele simplesmente abre a mão e fala que ele nunca mais vai agredir ninguém, que ele finalmente entende o que o pai dele fala quando o pai dele diz que ninguém tem inimigos, ninguém nasceu para tirar a vida de ninguém. Então ela mostra uma série de vikings onde tu quer ver sangue, onde tu quer ver guerra, e tu acaba refletindo, tu acaba pensando sobre a vida. Ela acaba te mostrando como é de fato a vida e como é de fato uma guerra. Então essa segunda temporada ela é muito boa, cara. Eu tô doido pra que saia a terceira. Vinland Saga é uma daquelas falhas na minha vida, porque eu nunca assisti um episódio de Vinland Saga, cara. Cara, é muito top, velho. Muito top. Esse bagulho é bom. Bom, a minha terceira posição, e aí eu já vou te chamar, Bruno, pra te falar junto comigo, porque foi a tua segunda posição também, né? Que é Jujutsu Kaisen. Cara, eu assisti, olha, que assim, eu ainda não assisti, ainda não continuei a segunda temporada. Eu assisti o primeiro arco, né, da segunda temporada, que são os 5 primeiros episódios ali que contam o passado do Gojo, uma parte do passado do Gojo. Mas, cara, só esses 5 primeiros episódios já são fodas demais. E aí eu coloco aí no balaio, eu revi a primeira temporada, assisti o filme também, Jujutsu Kaisen Zero. Tudo bem que não são desse ano, mas, cara, demonstra como Jujutsu Kaisen é um anime diferenciado, é uma coisa assim, que realmente ele traz a questão da ação de uma forma muito bem colocada, com os elementos ali de maldição, de, entre aspas, tá, magia aqui, mas ele também tem um tratamento especial com seus personagens, ele tem arcos que tem impactos emocionais muito bem construídos e muito bem entregues
né? Então, acontecimentos bombásticos, é um universo complexo, então ele exige um pouco ali de paciência pra gente conseguir entender ele, mas ele também instiga pra que a gente consiga entender. E essa segunda temporada, e assim, o que eu tenho ouvido ainda da continuação da temporada, né? São só coisas boas, acontecimentos ainda mais bombásticos. Então eu tô muito ansioso pra conseguir continuar a temporada. E, cara, não, assim, também acho que não podia ficar de fora da minha lista aqui. Porque quando começou, eu confesso assim que eu não achava que seria tudo isso. E a série e a animação assim, só me cativa cada vez mais. Cara, Jujutsu literalmente é o Naruto que deu certo, né? Sem querer ofender aí os fãs de Naruto, mas é isso. Toda vez que um autor traz a obra dele um pouco mais para aquela questão de tu falar realmente isso é humanamente possível se isso acontecesse, a obra já fica boa. Porque a gente vê em Jujutsu, vê os espíritos, né? No caso são as maldições, e tem as pessoas que exorcizam esses espíritos, que são os feiticeiros de Jujutsu. Só que a gente vendo muitos animes por aí, eles não têm coragem de fazer o que o Jujutsu faz, entendeu? E é isso que o Jujutsu apresenta nessa segunda parte, na segunda temporada, que eu não vou dar spoilers aqui, porque o Rafa ainda não viu. Mas, cara, desde o começo do anime até onde ele chegou agora, ele é um anime que, mesmo tendo essa questão de sobrenatural, de poderes, ele ainda tenta ser um pouco pé no chão, ele ainda tenta te dar um pouco de racionalidade e falar assim, olha, isso aqui é loucura, mas é um pouco explicável, entendeu? Eu sei que o Rafa pensa... Rafa não, né? Eu acho que a maioria pensa, porque tem muitas coisas que não foram respondidas, mas ele tem, assim, a sua complexidade na história, na questão dos clãs e tal. Mas tirando isso, cara, a parte do anime que é pé no chão, eu acho que é muito bom. Um dia desses eu tava vendo um meme na internet, que é tipo, quando você tá assistindo um anime e vê que o personagem principal tá passando por uma barra ou perdeu alguém. Aí o personagem principal ganhando poderes, ganhando uma transformação nova e tal, através desse acontecimento na vida dele. Aí aparece o Itadori. E o Itadori? Aí só aparece o Itadori chorando, porque é literalmente o que acontece, entendeu? Ele passa por várias situações, vários acontecimentos, e em vez dele ter aquele momento de ápice, agora eu vou revelar meu verdadeiro poder, não. Ele quebra, entendeu? Então traz esse lado humano que, como eu falei, quando eles trazem isso pra gente, mostram isso pra gente, eles deixam o anime com um gostinho melhor, assim, sabe? A gente olha e fala, esse anime é bom mesmo. Então, merece. Jujutsu Kaisen tá no meu segundo lugar, tá, gente? Então, se o teu segundo lugar foi Jujutsu Kaisen, fala aí qual foi o teu terceiro lugar. Terceiro lugar, tá? É Bleach, porque, cara, é Bleach, cara. É o melhor, é a trindade, ele tá ali na trindade dos melhores animes que já foram feitos, e agora ele tá mostrando a Guerra dos 1000 Anos, que vai acabar com... Vai ter o final da obra, né? O final do anime. E é isso que todo mundo queria, e entregaram isso com uma maestria, com uma beleza, uma animação perfeita, com uma história bem contada. Então, merece que tá no top 3, no nosso pódio. Bom, indo pro meu segundo lugar, a Samurai de Olhos Azuis. Eu não preciso falar mais muito, a gente lançou um episódio recentemente, foi o episódio anterior aqui a ser lançado, ou quase o anterior, provavelmente. Cara, é um anime não, uma animação, né? Tem um estilo todo diferente, tem uma história que pra mim é muito bem construída, com com ótimos personagens secundários. Eu gosto muito do ritmo, dos acontecimentos, das cenas de luta, enfim. Como eu falei, tem sim as suas falhas, mas eu acho que de modo geral elas não prejudicam a história. E pra mim foi uma surpresa aqui no final do ano. Fica aqui com o meu segundo lugar, porque realmente é uma história que me cativou bastante, principalmente por conta dos seus personagens. E agora o nosso primeiríssimo lugar não podia deixar de ser Pluto. Monster. Cara, Pluto... Qual? Monster. Caralho. Não, Pluto, cara, do mesmo autor de Monster, inclusive, né? Foi aquele anime, cara, que, porra, surpreendeu pra caralho a gente, né? Eu diria até que aqui, eu não coloquei na minha lista, acho que nem tu, Bruno, mas provavelmente seja a maior surpresa do ano pra gente, né? Porque, por fato de não conhecer a obra, né? Eu não conhecia a obra, eu tinha ouvido pouco falar. Eu tinha ouvido falar, tipo, tem um negócio muito bom, uma história muito boa que se chama Pluto. E eu, tipo, tá, beleza, assim. Nunca corri atrás. E quando eu vi que ia lançar o anime na Netflix, a gente
marcou pra assistir, né, pra comentar no podcast. Porra, assim, denso, pesado, uma das melhores obras anti-guerras que eu já vi na minha vida. É difícil de assistir, realmente, ele tem um ritmo mais cadenciado, é uma história que tem muitas temáticas, mas, cara, é riquíssimo, muito bem feito ali na sua narrativa. É bonito também, apesar de ter um estilo de animação mais clássico, mas a narrativa dele realmente é o que enche os olhos e que enche, assim, a nossa cabeça também, né, de assuntos, de coisas pra discutir, pra conversar. Cada episódio que passa um soco no estômago, os episódios 6 e 7 são aquela coisa, assim, que te deixam ponto no final e tal. Então, cara, incrível, realmente, não podia estar em outra posição que não o primeiro lugar. Exatamente, cara. Essa obra-prima aí que veio pra gente do mesmo ator já, do mesmo criador de Monster, e como eu até cheguei a citar, se a gente tivesse visto Pluto e depois tivesse visto Monster, a gente ia ficar chateado com Monster, porque Pluto teve um final fechado, teve conclusões, não deixou nada aberto, mostrou pra gente como de fato é as coisas. Então, tipo assim, é uma obra realmente para quem gosta, para quem quer pensar, para quem quer discutir sobre o assunto, essa questão de guerras, de anti-guerra. Então, é um anime muito bom para não só para esse conhecimento, mas eu acho que para crescimento pessoal mesmo, para a gente tentar tirar um pouco dessa ideia de que a gente tem inimigos, entendeu? Nós temos nações inimigas, que é assim que resolve conflitos, é com guerra. Então, ele mostra que esse negócio de ódio realmente é pesado, pode destruir uma nação. Bruno, puxa aí uma outra categoria. Então vamos de decepções, bora de decepções. Então bora lá, pode começar o teu. Eu fico com o quinto lugar, Marvels. Eu tentei assistir pirata um pouco do filme, porque o Rafa chegou a comentar sobre aqui no podcast, e eu tentei dar uma vista no pirata, só que aí eu não consegui, cara, eu dormi. Então, se me faz dormir, já é uma decepção. Cara, a Marvel não entrou na minha lista de decepções, porque eu já esperava que ia ser ruim. Então, assim, pra entrar nas minhas decepções, tem que ter expectativa, né? Afinal, tu só te decepciona com aquilo que tu cria expectativa. E, mano, simplesmente, eu já imaginava que poderia ser ruim. E, inclusive, como eu falei, eu não acho que é um mixo completo, mas realmente a gente tem umas coisas bem complicadas aí no filme. Bom, a minha quinta decepção, maior decepção do ano, eu fico com Wolfpack, que é um derivado / continuação, / sei lá o que, de Teen Wolf. E, cara, eu assisti Teen Wolf total, assim, não assisti na época que tava saindo, mas eu assisti não só total, como eu comecei a assistir, aí eu parei acho que na 4ª temporada, e aí quando eu fui voltar, eu revi desde a primeira. Então eu assisti a primeira até a 3ª ou 4ª temporada, assisti 2 vezes ainda por cima. É uma série que, beleza, é uma série CW, teen, adolescente, sabe? Uma série mais levinha, mais boba. Então, nessa pegada, é aquele tipo de série que tu sabe que não é necessariamente boa, mas tu curte assistir, entendeu? Só que, cara, o Wolfpack, não sei, velho. Tipo assim, eu tava esperando que fosse mais ou menos nessa pegada, eles tentaram trazer uma pegada mais adulta. E, mano, sei lá, velho, eu assisti a primeira temporada inteira, mas realmente não... Assim, não me pegou, de verdade. Se tiver uma segunda temporada, provavelmente assista, porque a minha noiva gosta muito, então provavelmente assistiria com ela. Mas realmente, assim, é uma série que foi complicado de terminar essa primeira temporada. Eles não conseguem encontrar um ritmo muito interessante, não conseguem encontrar um tom que se adeque ali com os acontecimentos, tentando trazer para esse tom mais sério, mas parece que esse tom mais sério nunca chega no seu potencial, sabe? Fica ali num limbo meio esquisito entre o que era o Teen Wolf e o que eles gostariam que fosse o Wolfpack. E então, enfim, fica aqui no meu 5º lugar. E o teu 4º lugar, Bruno? Flash. Não gostei do filme, cara. Eu achei um filme muito fraco, tanto em questão da história, aquele peso de história. A comédia não encaixou bem. Acho que fica muito difícil tu fazer comédia contigo mesmo. Então, não gostei muito. E também, efeito especial. Cara, eu acho que foi assim, um filme colocado no liquidificador, triturado. Tentaram fazer um hype ali com Batman, que ficou até bom e tal. Mas, de resto, é uma história muito fraca, muito difícil pra te colocar no cinema e atrair um público grande, assim, por causa dessa história. Então, foi mais questão, acho que, de despreparo mesmo pra fazer um filme do Flash.
Cara, eu deixei aqui nas minhas menções desonrosas o Flash. Não entrou na lista final dos 5. Não achei tão lixo assim como tanta gente falou, realmente. Eu achei um filme ok, só que ele criou-se uma expectativa ao redor dele de que ele fosse incrível. Esse que é o problema. Ele virou uma decepção pra mim, não porque ele foi um lixo, foi um ridículo e tal, mas foi porque criou-se a expectativa de que seria excelente, incrível, maravilhoso. E pra mim ele é só ok, ele é bom, me divertiu, mas ficou nisso, sabe? E eu esperava que fosse muito mais do que isso. Mas o meu quarto local é ótimo. O meu quarto lugar fica com Five Nights at Freddy's, porque eu criei uma expectativa ali no finalzinho já da campanha de marketing do filme e tal, de que poderia ser essa surpresa, poderia chegar, digamos, ali de fininho, sem tanto alarde, durante o ano, né? Não teve tanto alarde durante o ano, mas já teve ali mais uma campanha interessante no final do ano. É o terror de maior bilheteria da Blumhouse, que é uma produtora muito prolífica no terror. E eles têm esse, digamos, método Blumhouse, né? Como o crítico da Lenogari, o Ademar da Lenogari, que eu acompanho no YouTube, costuma citar, que é fazer filmes de terror com baixo orçamento e conseguir um retorno muito interessante com eles. Então, conseguiu aí, acho que quase 300 milhões de bilheteria. Cara, realmente, assim, é um filme que não foi feito pra mim. Eu acho também, um filme, assim, nota 5,5, sabe? 6, se eu forçar muito. E é um filme, assim, que ele não consegue construir o terror. Realmente, não tem uma cena realmente que dá medo ou que dê susto, sabe? Tem muitas coisas ali relacionadas a uma personagem da policial que ficam muito esquisitas. A questão do drama do personagem principal tem uma construção, mas é muito mais ou menos também, não cativa. Então, enfim, cara, é tudo mais ou menos no filme, ou ruim. E aí fica aí meu quarto lugar pra Five Nights at Freddy's. O teu terceiro lugar, Bruno? John Wick 4. Todo mundo sabe que eu tenho raiva de John Wick 4. Então, eu não preciso falar nada. Quem quiser saber mais, é só escutar o episódio que eu tô falando mal dessa porra. Eu cansei de falar de John Wick. Polêmico! Cara, a minha terceira maior decepção do ano vai pra Swarm, ou Enxame. A gente comentou da série aqui também. E ela se tornou uma decepção por causa do burburinho que se criou ao redor da série. Teve gente falando até na época que, nossa, uma das melhores séries do ano. Cara, realmente, assim, não funcionou pra mim. A gente comentou sobre ela aqui, eu falei mais no nosso episódio sobre Swarm, mas, cara, não funcionou. Muita coisa esquisita, uma narrativa que parecia que não engrenava. Uma personagem que não me cativou, que eu não queria saber pra onde ela ia ou como ela ia terminar. Parece que a série não consegue nem full na loucura, nem consegue manter o pé no chão, ela fica num limbo também meio estranho. Enfim, cara, não rolou pra mim, realmente. Fica aqui meu terceiro lugar desonroso pra Swarm. É o segundo lugar, Bruno. John Wick 4. Eu ia falar The Witcher, mas o The Witcher ele teve o mesmo caso pra mim do que as Marvels. Foi aquela questão de eu assistir e não conseguir continuar assistindo, porque tava muito entediante. Mas assim, eu vou deixar ele como menção honrosa e vou falar que foi Demon Slayer o filme, porque eu paguei 50 conto pra ver a mesma coisa que eu tinha visto no anime. Mas aí, meu amigo, a decepção é contigo mesmo, né? De pra te deixar leve. Decepção. A decepção foi contigo mesmo, pô. Eu já te falei, tem que acompanhar a porra da notícia pra te não cair nessa. Por isso que eu agora já te avisei e aviso pra galera do podcast, vai sair o filme, de novo, do Demon Slayer ano que vem. Pra vocês não irem de otário no cinema, de leste, que nem o Bruno foi, o filme vai ser o último episódio, ou os 2 últimos episódios, se eu não me engano, dessa temporada que lançou esse ano e o primeiro episódio da próxima. Não vão achando que vai ser uma coisa super inédita lá e tal, porque não é, tá? Deixando o aviso aí. Tá bom, cara. Valeu. Obrigado. Finalmente, né? Avisando os amigos. E aí, o meu segundo lugar, então, fica com The Witcher. Realmente essa terceira temporada, cara... Ai, sei lá, velho. Também, assim, entra... Não é que eu achei que foi um lixo, nossa, horrível, ridículo. Não. Mas, pelo que a primeira temporada apresentou, e a segunda temporada, ainda que não esteja no mesmo nível da primeira, ainda é legal, ainda curto. A terceira, ela se perde, cara, no que ela quer contar. Acho que ela quis ser mais inteligente do que ela realmente poderia ser. Tem uma questão ali até de montagem da série, que fica muito esquisito. A própria mudança ali do arco do Geralt ali, do personagem e tal. Também eu não comprei muito. Então, enfim, cara, é estranho. Ela não consegue tornar orgânica as mudanças dos personagens. O ritmo dela é muito travado. As coisas que ela tenta inovar
ou não funcionam, ou só ficam qualquer coisa. Então, enfim, não é um lixo, mas sim, foi sim uma decepção pra mim. E pode falar, Bruno, teu primeiro lugar, que é o nosso primeiro lugar de maiores decepções do ano. Invasão Secreta, também não tenho muito o que falar, só a chorar. Foi uma série que a gente estava esperando aí para ver uma nova cara do Nick Fury, ver se a Marvel tinha voltado para os eixos e tal. Mas acho que desde o começo da produção da série todo mundo já se decepcionou, mas a gente já sabia que ia se decepcionar e a decepção foi maior ainda do que a nossa expectativa de decepção. Que porra foi essa, viu, série? Meu Deus, Disney. Cara, é isso. Não tem muito o que falar. A gente esperava que seria uma série de espionagem e que ela apresenta coisas muito legais na sua primeira metade, nos seus 2, 3 primeiros episódios, mas, cara, depois ela degringola de um jeito que, putz grila, velho. A gente tem um episódio aqui inteiro dedicado pra lavar nossa alma contra a invasão secreta e não podia não ser a maior decepção desse ano. A gente até falou, né, que a gente ia fazer uma lista de 5 piores séries, a gente acabou não fazendo porque a gente já assiste já umas coisas meio filtradas ali pelo grande público, pelos comentários da internet e tal. Mas essa, se tivesse na nossa lista de 5 piores séries, com certeza seria o primeiro lugar também. Porque, cara, sem condições. Então agora eu vou puxar a próxima categoria, digamos assim. Então bora pra finalizar aqui, antes de a gente ir pra categoria que é puramente filmes, né? Vamos então para as 5 maiores surpresas, já que a gente já falou das 5 maiores decepções. Minto. Antes de eu ir, eu vou falar das minhas outras menções honrosas para maiores decepções do ano, que foi Yellow Jackets, novamente. Não é que a série foi horrível, não é que a segunda temporada foi horrível, a gente comentou sobre episódio a episódio aqui também no podcast, mas realmente ela ficou longe de atender nossas expectativas em relação à primeira temporada. Foi uma temporada bem mais fraca do que a primeira, e teve muitos episódios ali de gosto duvidoso, apesar de eu acho que ela tem uma meiota ali, o 6º episódio, tem ali o finalzinho, acho que ela melhora, mas realmente ficou bem longe de atender as expectativas. E The Idol, que foi uma gigantesca merda esse ano, assim, eu digo que foi uma decepção porque todo o burburinho ao redor dela começou a me causar um interesse, tipo, porra, de repente possa ter uma coisa meio polêmica e tal, e foi polêmico, mas foi polêmico de um jeito, assim, muito absurdamente horrível, realmente. Então, assim, ela não entrou na lista do top 5 porque não tinha tanta expectativa assim. Misericórdia, gente, eu nem consegui terminar, eu assisti 2 episódios e é muita apelação mesmo, e não deu pra mim. Agora, indo para as 5 maiores surpresas, eu vou começar com as minhas 2 menções honrosas, meu 5º lugar. As minhas 2 menções honrosas eu deixo para Tokyo Vice, que não é uma série desse ano, mas eu assisti esse ano, e eu deixo aqui a recomendação para quem não assistiu. Acompanha a história aí do primeiro jornalista não japonês em um jornal japonês, ali na Tóquio acho que da década de 90, se não me engano. É uma série, cara, com esse Egort, e tá muito bem na série. Ela tem uma narrativa muito interessante ali também de alguns mistérios que vão acontecendo, mas principalmente da jornada desse cara se envolvendo ali no submundo de Tóquio. Ele é um jornalista que ele cobre crimes e ele começa a se envolver para cobrir alguns crimes ali. Ele começa a se colocar em umas posições muito complicadas. A HBO, ela garantiu uma 2ª temporada da série, mas eu tô esperando pra ver se realmente vão lançar. E eu espero que lance, porque eu curti muito a série. Então fica aqui a minha menção rosa, que apesar de não ser realmente desse ano, eu assisti esse ano, então fica aqui a minha recomendação. Fiz um 100, que não terminou ainda, né? Teve grandes problemas aí de produção, mas é uma animação aí que me surpreendeu muito. Eu assisti 3 episódios e me surpreendeu muito realmente com essa pegada diferente de humor no apocalipse zumbi, com uma crítica sobre a capitalismo e sobre, na verdade, a sociedade de exploração, né, do trabalhador. Então, enfim, fica aqui a minha menção honrosa. Mas o meu 5º lugar de menções honrosas, né, de maiores surpresas, na verdade, desse ano, fica para a 2ª temporada de Loki, né? Como eu falei, a 2ª temporada, assim, ela tem uma barrigadinha ali no meio, mas ela fica como surpresa porque eu esperava que ela fosse muito boa, só que eu não esperava o grande finale que ela deu pro arco do Loki. Realmente isso me surpreendeu muito de colocar esse como um dos melhores arcos do MCU. Então, realmente, ela tinha que entrar aqui porque eu não esperava esse encerramento tão espetacular quanto foi na minha opinião. Então, ela entra aqui no meu 5º lugar. Bruno, teu 5º lugar de maiores surpresas do ano. Pois é, comentando teu 5º lugar, o Loki entra em 2º lugar aqui. Vou comentar logo, né, cara?
que é exatamente o que tu falou. Ela tem um probleminha ali de barrigada, mas eu já esperava uma série boa, mas eu não esperava esse final. Então foi esse final que surpreendeu, por isso que ela tá em segundo lugar aqui na minha lista. Em quinto lugar eu coloco Barbie, porque, né, a gente tem aquele problema de adaptações e eles conseguiram fazer uma adaptação divertida, educativa, que deu pra me rir, eu gargalhei, então foi uma coisa surpreendente, foi uma surpresa grande. E ainda bem que a Renata me forçou aí no cinema ver esse filme. Até parece que eu quis ir. Foi legal. Cara, o meu quarto lugar fica pra When the Evil Lurks, ou melhor dizendo, When Evil Lurks, que é um filme de terror que foi lançado aí no segundo semestre. Foi uma grata surpresa porque as pessoas estavam comentando que, pô, era um dos melhores filmes de terror do ano, e isso me incita a assistir, mas usualmente fica assim, o negócio, a barra já fica um pouco mais controlada, né? Porque eu fico assim, pô, o pessoal tá hypando muito e tal. E, cara, eu fui assistir. Eu não considerei o melhor terror do ano. Eu vou falar qual foi o melhor terror do ano daqui a pouco, pra mim. Mas, cara, é um filme realmente muito surpreendente. É um filme argentino. Tem uma abordagem muito diferente sobre possessão demoníaca. E tem umas 2 ou 3 cenas, assim, pesadas, realmente. E tu te assusta, né? Nem porque tem um jumpscare, mas sim por causa da violência do negócio que vem do nada, sabe? E tem uma das melhores maquiagens de um personagem que eu já vi, assim, num filme de terror esse ano, no caso. Aqui é do Uriel. Cara, é nojento, é grotesco, é bizarro. Eu acho que o filme, ele não termina tão bem quanto ele começa. Eu acho que ele dá ali no final, ele dá uma derrapada. Mas, realmente, foi uma gratíssima surpresa pra mim, porque eu não tinha ouvido basicamente nada desse filme antes de ser lançado. Ele começou a ser ventilado aí como um grande filme, e eu fui conferir e realmente me surpreendeu ainda mais, assim. Mesmo com todo mundo falando que era bom, ainda foi uma surpresa pra mim. Bruno, fala aí do teu quarto lugar. Quarto lugar fica Besouro Azul. É realmente uma grande surpresa estar aqui na lista, mas foi mais pela questão de eu ver a DC fazendo um super-herói no estilo Homem-Aranha e que deu certo, entendeu? Que puxou um pouco da comédia, que a comédia dá aquela funcionada, que a gente consegue ver o lado colorido da DC. Então foi uma surpresa por causa disso, porque eles fizeram um herói pobre que vivia no perrengue e fizeram bem, fizeram bacana. Não foi um espetáculo, mas foi uma surpresa porque deu certo. Agora eu vou pro terceiro lugar, que é o mesmo do Bruno, que é One Piece. E aqui é uma surpresa, não é porque a gente não gosta de One Piece, inclusive o Bruno, a gente tem um terceiro episódio aqui do nosso podcast, ele é dedicado todo a discutirmos sobre One Piece, e basicamente por que o Bruno acha que ele é o melhor anime de todos os tempos. Eu não concordo, mas eu, já tô no episódio, passei do episódio 800, então, tu assiste 800 episódios de alguma coisa, tu tem que ver qualidade nisso, não é possível. E eu curto também bastante muitas e muitas coisas de One Piece. Só que a surpresa fica por conta da série live action ter dado certo. Porque eu acho que a expectativa é que fosse ruim. Não porque o material base é ruim, mas porque, cara, o histórico de adaptações, principalmente quando a gente fala de Netflix, né, que tem muitas adaptações boas, tem. Mas eu diria que a quantidade de adaptações ruins que ela tem é muito maior também. Então a gente já fica com 3 pés atrás com a Netflix. E, cara, foi muito bom. Funcionou muito, cara. A gente assiste de boa. A criação de mundo, a maquiagem, as lutas, os efeitos visuais. Cara, tudo funciona. Tá tudo muito legal. E eles conseguiram trazer uma boa adaptação, claro. Fica faltando coisas, porque a obra original, ela tem muitos elementos. Então, fica faltando coisas pra quem assistiu a obra original. Mas, mano, assim, realmente foi uma surpresa por ter sido tão bom. É exatamente isso que tu falou, mano. O problema não é nem de onde a obra foi tirada. O problema, a surpresa foi a Netflix fazer uma adaptação boa em relação a um anime. Então, foi uma coisa assim que a gente maratonou, a gente adorou, a gente quer mais. Aí a gente vai ver quem fez a Netflix e a gente fica, como assim, cara? Se foi a Netflix que fez, tem alguma coisa errada aqui. E realmente tinha, porque tava bom. Realmente tinha, porque tava bom, foi ótimo. Indo pro meu segundo lugar, o Bruno já comentou, né, que o segundo lugar dele de maiores surpresas do ano foi Loki. O meu primeiro lugar foi The Crowded Room, ou Entre Estranhos, que é uma série da Apple TV+, que traz o Tom Holland no papel principal. Cara, é uma série que me surpreendeu
pela grande atuação do Tom Holland e porque no início ela começa mais com uma questão de mistério, realmente, mas essa questão dos mistérios, ela vai sendo resolvida e eu achava que ia ficar mais pro final. Mas não, ela traz algumas revelações pro meio e ela se dá tempo de tu digerir, trabalhar o impacto dessas revelações e dessas questões que são o cerne da série, né? Que são o eixo central da série. Realmente muito bem atuada, um ritmo que eu também curti muito. E, pô, vale muito aqui como meu segundo lugar de maiores surpresas do ano. Realmente eu não tava dando nada pela série e me surpreendeu muito positivamente. Bruno, o teu primeiro lugar de produções, assim, mais surpreendentes do ano? Cara, vai ficar pra Pluto, né? Porque foi incrível, mano. Eu queria ver, só porque a notícia que eu tinha é que tinha alguma coisa a ver com Astro Boy. Aí eu falei, eu vou assistir, deve ser legal. E eu me surpreendi com tudo. Desde o primeiro episódio até o último. Foi uma série de investigação, assim, que como a gente comentou aqui, a gente vai tecendo, vai costurando, e tu vê uma costura feia, mas quando o autor vai, puxa uma linha, puxa uma ponta, junta tudo e tu fala, caralho, que coisa maravilhosa. Então foi uma surpresa incrível, a série de animação Pluto. Cara, como eu falei, Pluto também foi uma grande surpresa pra mim. Eu não coloquei aqui na minha lista, porque eu queria trazer outras produções, já que a gente já tinha colocado ela no top 1, né, das animações seriadas do ano, mas também foi uma das grandes surpresas do ano, sem dúvida nenhuma. Que é isso? Eu até achava que seria boa, mas não achava que seria tão boa, e principalmente eu achei que seria algo mais de ação e tal, mais leve, e ao contrário, é completamente densa e intensa. Então realmente foi uma grande surpresa. Mas o meu primeiro lugar, como grande surpresa do ano, fica pra Camaleão, ou Camaleões, alguma coisa assim. Que é um filme da Netflix de suspense, de investigação policial. Cara, eu ouvi algumas pessoas comentando, tipo assim, tem um bom filme aí da Netflix de suspense, que é Camaleão. Eu falei, beleza. Eu fui dar play achando que ia ser mais um filme ok de suspense. E, mano, ele é um filme que pra mim tá acima da média. Ele ficou aqui com maiores surpresas, não porque ele é espetacular, mas porque ele é muito bom, sabe? Tipo aquele 8, 8,5, assim, uns 8,5, bem sólido, sabe? Bem sólido, aquele 8,5, assim, que tipo, dá gosto de ver, entendeu? E, mano, me surpreendeu bastante, porque é uma narrativa cadenciada, ela dá tempo para as coisas acontecerem, para as informações assentarem. A gente tem maravilhosas surpresas, assim, de acontecimento de reviravoltas ao longo do filme. Ele não é um filme que tem um ritmo acelerado, ele é bem cadenciado, ele é bem de boa, assim, para chegar onde ele quer, mas ele vai construindo muito bem, muito organicamente as suas descobertas, as suas reviravoltas. Então, justamente por ser um filme que eu fui esperando ver mais do mesmo e vi algo que definitivamente não é mais do mesmo, fica aqui no meu top 1 de surpresas do ano. Bruno, puxa aí a próxima categoria. Vamos falar do melhor filme de ação? Vamos então, pode falar o teu. Meu filme de ação fica pra Resgate 2, tá? A gente já chegou a comentar ele aqui. E, cara, é isso. A gente vê o Thor atirando nos caras, tentando resgatar ali a família da cunhada dele. E tirando essa parte aí que eles tentam encontrar um motivo para ele fazer o resgate, né? Em relação a essa questão familiar. O filme todo, ele é muito bom em relação a essa expectativa de ação. Ele tem uma ação muito boa, a câmera, a filmagem dele é muito boa, a direção dele de filmagem é muito boa. Então eu acho que ele pode estar aqui nesse pódio aqui como o melhor filme de ação. Resgate 2. Cara, pra mim o melhor filme de ação do ano foi Missão Impossível 7. A gente ainda vai trazer aqui, né, nossos comentários sobre esse filme, porque inicialmente só eu assisti, o Bruno ainda tem que assistir. Mas eu curti muito o filme, eu acho que, assim, questão de conversa, de diálogo, ele é horrível nesse sentido. Mas eu acho que ele tem mais substância ali na sua história, como um filme de ação, com os personagens, com a interação do grupo, do que Resgate 2. Eu acho que por isso, talvez até pelo fato de ser uma franquia mais bem estabelecida e a gente ter uma questão ali de personagens que a gente se liga mais, talvez ele tenha ficado à frente de Resgate 2 pra mim, por conta disso. Ainda que Resgate 2 tenha cenas de ação espetaculares também, mas eu acho que Missão Impossível 7 também tem
cenas de ação muito boas, a cena final no trem, o salto dele, que foi exaustivamente ventilado aí em vídeos, enfim, em merchan, mas fica aqui, acho que um pouquinho à frente de Resgate 2 e John Wick 4, pra mim foram dois filmes de ação que eu gostei bastante também, mas fica aqui a minha eleição para Missão Impossível 7. Eu vou puxar agora, então, o melhor filme de terror, logo, e eu vou deixar minha menção honrosa pra When Evil Lurks, né, que eu já citei, e Ninguém Vai Te Salvar, que foi um filme que eu assisti, inclusive, no dia do meu aniversário. Eu comecei o dia com ele, e foi ótimo ter começado com ele, porque é um filme que chegou aí no Star Plus, sem tanto alarde assim, depois a galera foi descobrindo, e todo mundo falou muito bem. É um filme de invasão alienígena, e invasão alienígena misturado com invasão à residência, misturado com diversas outras coisas. É um filme diferentão, quase não tem diálogo. Enfim, cara, quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Mas o meu melhor filme de terror, assim, eleito por mim, no meu gosto pessoal, foi Fale Comigo. É um filme que trouxe elementos muito interessantes ali de discussão sobre analogias, né, do luto, do uso de drogas, do comportamento adolescente, do uso das redes sociais também. Tem todos esses tópicos ali dentro, principalmente a questão do luto, que é muito forte ali, de como lidar com esse luto. E um elemento que é diferente, um elemento próprio ali da mão, né, que é utilizada, da mão embalsamada ali, que é utilizada como elemento central do filme. Né? Não é que seja, nossa, extremamente inovador, mas eu acho que a forma como ele é utilizado é diferente. E, cara, a construção de ambientação do filme, tem umas cenas, assim, de gore, que são realmente pesadas, assim, tipo, te dão uma certa agonia, sabe? O final dele é bem indigesto, num bom sentido, sabe? Então, cara, Fale Comigo, realmente, pra mim, foi ótimo. E fica aqui como, pra mim, o melhor filme de terror do ano. O meu melhor filme de terror fica o Ursinho Pooh, Sangue e Mel, pela qualidade de gráfico, pela atuação, pela história. A gente tem fotografia, direção, tudo no talo, tudo ótimo, e também porque foi o único filme de terror que eu vi esse ano. Tu és um cara de pau, desgraçado, cara. Tu só assistiu a essa única coisa de terror no ano e tu vem me eleger como o melhor. Foi uma merda essa merda. Oxi, com licença, mais respeito. Uma piada. A gente vai falar da maior comédia desse ano, a maior comédia desse ano, entendeu? Aí tu elegeu Ursinho Pooh como o melhor filme de terror, cara. Tu é uma vergonha, isso é uma vergonha. Ursinho Pooh, Sangue e Mel, o melhor filme de terror desse ano. Fala logo aí do melhor filme de comédia, pô. Bom, eu faço uma menção honrosa a Te Peguei. É um filme de comédia baseado em uma história real sobre um grupo de amigos que decidiram nunca deixar de brincar de pique-pega. No mês de maio, todo ano no mês de maio, eles começam a fazer brincadeira. É um filme muito divertido, tem uma mensagem bem legal no final. E é isso, cara. Menção honrosa pra ele. E o melhor filme vai pra Barbie, né? Também tava na surpresa, mas realmente foi uma comédia muito boa que eu vi esse ano. É divertido, cara, ri pra caramba. Aqui também, pra mim, foi Barbie, simplesmente por causa do mesmo motivo que o Bruno colocou. Interessante, né? Então, mas pelo menos posso chegar aqui. É decente, entendeu? Eu não tô falando de Ursinho Pooh, Sangue e Mel, caralho. Porra. Eu posso chegar aqui, não posso chegar aqui e botar um filme aqui que eu vi. Mas o bonitão, não, mas pelo menos eu tô falando de um filme decente. Não dá pra te colocar como o melhor filme de terror do ano uma merda. Aí não dá, entendeu? Melhor filme de terror, Ursinho, Sangue e Mel. É Ursinho, Sangue e Mel. Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Eu assisto pouquíssimas coisas de comédia ao longo do ano. E Barbie, assim, foi um filme que pra mim foi mediano. Mas eu curti muitos elementos, principalmente o Ken. A música, cara, eu espero que ganhe o Oscar, inclusive, ganhe umas premiações, porque pela sua utilização no filme, é uma das músicas mais legais, de trilha sonora original que eu vi esse ano, cara, muito divertida realmente. E tem bons elementos, assim como tem outras coisas que não funcionam tão bem, mas, enfim, foi, não sei se é a única, mas a coisa de comédia mais se destacou pra mim no ano, fico com Barbie. E vamos agora pro final, a última categoria aqui pra gente, os 5 filmes que a gente mais gostou esse ano. Bruno, pode começar aí com o teu quinto e quarto lugares logo, porque quinto a gente já acabou de falar, né? E o quarto acho que tu vai ter pouca coisa pra comentar. O quinto lugar é Barbie,
né? Mas a gente já comentou bastante. Então vou pular pro quarto também, que é Oppenheimer, que é um filme que eu posso falar pra vocês aqui, que eu não vi ainda esse filme, mas eu coloco ele aqui porque eu sei que ele é bom. Eu já vi muito comentário, já vi vídeo sobre ele, sei que ele é bom. E eu tô esperando ele sair aqui de uma forma que eu possa comprar ele pra ver ele em HD, definição total. E é isso, cara. Eu tô ansioso pra ver o Oppenheimer e ele já entra aqui no quarto lugar mesmo, ainda não tendo visto a obra. As tuas lógicas, às vezes, são muito contestáveis, cara. Assim é a vida, mano. A vida é feita dos ilógicos, para que os lógicos possam logicar. Eu não entendi o que ele falou. Bom, os meus quinto e quarto lugar, o meu quinto lugar foi Guardiões da Galáxia Volume 3. Cara, encerramento para uma das melhores trilogias do MCU. Cara, um encerramento muito bom para os personagens que a gente acompanhou durante tanto tempo aqui nesse universo cinematográfico. É uma história tocante, cenas de ação muito divertidas, uma trilha sonora muito top. E, cara, assim, um CGI muito bem realizado. Não tem o que falar, cara. Guardiões, uma das melhores coisas que Guardiões tem a entregar ali. Finalizou muito bem essa trilogia. E eu quis colocar aqui no meu top 5. Quarto lugar, pra mim, fica com Killers of the Flower Moon, ou Assassinos da Lua das Flores. É um filme do Scorsese aí que chegou com um grande hype. Vai estar aí no Oscar, com certeza, disputando inúmeras categorias. É um filme que conta uma história real muito pesada, muito triste até de acompanhar, causa revolta. É uma narrativa muito bem conduzida pelo Scorsese, muito bem filmada. Atuações, assim, impecáveis, simplesmente impecáveis. Uma história que tem toda a sua força já, né, nos próprios acontecimentos absurdos que ela tem ali. Acho que o The Raven, assim, tem uns elementos que eu não gosto muito. O final ali, eu acho que já não tem uma condução tão boa assim. Mas, sei lá, também, no fim das contas, talvez quem seja eu pra criticar Martin Scorsese, né? Mas fica aqui no meu quarto lugar de filmes que eu mais gostei esse ano. Bruno, terceiro lugar pra ti. Cara, eu acho que muita gente pode me criticar, né? Ainda mais o Ralph, ele é chato pra caramba. Mas aí eu vou colocar D&D, tá? Dungeons and Dragons. Eu gostei muito desse filme. Eu achei ele um filme muito divertido. Ele me deu vontade de jogar jogos de RPG, ter mais esse estilo de vida aí, mas ainda não consegui encaixar isso na minha rotina. Mas é um filme, cara, divertido. Tem uma pegada, assim, bem diferente na questão tanto da comédia quanto da aventura. Então, ele merece estar aqui no terceiro lugar. Pelo menos desse ano, pelos filmes que eu vi esse ano, ele merece estar aqui. Então vamos pro nosso segundo lugar, que é um segundo lugar unânime aqui entre mim e o Bruno, que é Aranha Verso 2, cara. Não tem como. É uma animação impecável, histórias impecáveis, arcos de personagens impecáveis. Eu assisti esse filme 2 vezes esse ano, assisti uma vez no cinema, uma vez, a segunda vez, um pouco depois, pra gente gravar aqui no podcast. Cara, não tem o que falar, a gente já fez um episódio dedicado a ele. É uma animação inacreditável, é um roteiro absurdamente excelente, ótimos personagens, desenvolvimento que a Gwen, a Aranha recebe aqui, a Gwen Stacy recebe aqui, é incrível. Não é incrível, cara, é simplesmente incrível. Pra mim, merece disputar ali nas cabeças, por exemplo, no Oscar. Eu acho difícil o Oscar reconhecer como no top 10, né, dos melhores filmes do ano, porque é uma animação, mas pra mim merecia muito. Inclusive, tá brigando ali com Oppenheimer, com Assassino da Lua das Flores, enfim, que vão com certeza tá brigando ali por esse prêmio no ano que vem. Mas, cara, excelente, simplesmente excelente, e não tinha como estar fora da lista de melhores filmes desse ano. Realmente, falou tudo, é um filme muito bom. Traz, assim, uma perspectiva diferente, porque tá contando a história principal de dois aranhas, um convívio ali, uma questão de troca de experiências de vida que acaba dando errado a partir daí, porque ela teve uma experiência de vida não foi tão certa, né, em relação à posição do pai dela, e ela ficou com esse trauma e passou esse trauma pro Miles. Aí teve tudo aquele problema, ficou só um pouquinho chato, foi porque eles... Não é nem que ficou chato, né? Eu não sabia que tinha uma segunda parte, então eu fiquei chateado, pensei que já ia ter um final ali, mas também fiquei feliz porque a gente vai ter mais 2 horas aí pra frente de mais um filme da Marvel bom, que é o que tá faltando na Marvel. Pelo menos nessa franquia ela não tá pecando.
nem da próxima também que tá em primeiro lugar. Cara, já pode falar do teu primeiro lugar, então, porque foi um filme que eu já comentei aqui, então pode falar do teu primeiro lugar de melhor filme do ano. É isso, cara. Guardiões da Galáxia 3 é o melhor encerramento de uma franquia da Marvel, um dos melhores encerramentos de franquia da Marvel, juntamente com Loki, juntamente com os Vingadores. Então tá no top 3 ali da Marvel, em primeiro lugar também. É a minha franquia favorita, é um filme que me fez chorar pra caramba, é um filme perfeito, cara. É bom, acho que esse foi a nata do que a Marvel entregou esse ano, foi esse filme. Esse e o Aranhaverso, né? Cara, pra mim, o melhor filme do ano, eu fico com Oppenheimer. E aí, pra mim, assim, pra eu eleger isso, acho que teve um elemento extra, que é a dificuldade de você realizar um filme de um cara que fez a bomba atômica e que tem todo o contexto político super pesado, contexto científico também muito intenso, e fazer isso de uma forma que ele virou um blockbuster. Cara, o filme virou um blockbuster, o filme fez quase 1 bilhão, se não já bateu 1 bilhão aí em bilheteria. É um filme, assim, com trilha sonora, com fotografia impecáveis, assim, impecáveis. O Nolan realmente me surpreendeu muito com esse filme. E do que eu assisti até este momento, seria o meu favorito pro Oscar, só que eu ainda vou começar minha maratona pro Oscar, então isso talvez mude, né? A gente tá gravando isso no dia 16 de dezembro, e então, assim, tem muito filme do Oscar, por exemplo, muita coisa que não chega logo pra gente, que a gente tem que procurar aí por meios alternativos, que a gente demora a assistir, mas das coisas que eu assisti até agora esse ano, realmente, Oppenheimer, cara, foi um dos exercícios mais interessantes de produção cinematográfica que eu vi, porque eu sabia que era uma história muito difícil de ser contada de uma forma interessante. Sim, a construção da bomba atômica em si é interessante, mas ela não parece ser divertida de assistir, sabe? E Oppenheimer é divertido não no sentido de ser engraçado ou empolgante, mas é instigante tu assistir essa história, esse filme. E pra mim, assim, por essa dificuldade e pelo que foi entregue, pra mim Oppenheimer acaba sendo o melhor filme do ano. Então é isso, galera. Ficou aqui o nosso resumão dos tops de 2023. Como a gente falou, cara, teve muita coisa que a gente não assistiu esse ano. Então, talvez, quem sabe, até se a gente assistir daqui pro final do ano, ou em outros anos, a gente veja que tinha coisas até talvez melhores, ou tão interessantes quanto, né, pra roubar lugares de algumas aqui, mas a gente tem que fazer o nosso recorte, do que a gente assistiu até esse momento, e desse recorte, esses foram os nossos tops, maiores surpresas, maiores decepções, melhores filmes, séries, animações, enfim. Espero que vocês tenham curtido, façam aí as próprias listas de vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, depender aí da plataforma na qual você esteja nos ouvindo. Este foi o ano no qual o nosso podcast começou. Começamos aí em 2023, março, abril, e esperamos continuar pelo próximo ano, trazendo mais conteúdos legais aí, melhorando de repente nosso conteúdo para vocês. A gente começou esse ano, mas já sofremos diversas modificações ao longo do ano, diversas dificuldades também, mas continuamos aqui, a gente está curtindo muito fazer isso. Espero que, se tem alguém aí que esteja nos ouvindo desde o início, que seja um ouvinte regular, que você esteja curtindo também, que se apresente para outras pessoas que curtam esse tipo de conteúdo, beleza? Fica aqui o meu abraço, um ótimo ano novo, ótimas festas, já fica aqui a minha despedida, o meu grandíssimo abraço e até a próxima. É isso aí, galera, um grande abraço para todo mundo, agradeço a todo mundo que chegou aqui nesse final de ano. E outra coisa, né, gente, a gente fez a nossa lista, mas foi do pouco que a gente viu, do pouco muito que a gente viu durante esse ano. E se você quiser deixar uma dica, quiser deixar uma sugestão dos filmes que você achou que merecia estar em primeiro lugar, ou de estar nesse top 5, você pode comentar aí, que a gente pode assistir, até mesmo comentar aqui no podcast no próximo ano. Um grande abraço para todo mundo. Isso é tudo, pessoal.